Desde chuva de peixes, tornados de fogo, até vulcão de lava azul. Hoje você confere 10 lugares onde a Terra age de maneira misteriosa. Vulcão da Lava Azul. Diferentemente de outros vulcões existentes em nosso planeta, o vulcão Kawah, localizado na porção leste da ilha de Java, revela em sua superfície, durante as cálidas noites indonésias, uma vastidão de chamas azuis e iridescentes. O cenário fruto dessa peculiaridade é literalmente de tirar o fôlego. Esta característica ocorre devido ao grande acúmulo de enxofre em seu interior. Uma parte desse enxofre é expelido na forma líquida e se solidifica em contato com a atmosfera, formando grandes reservas deste elemento que são garimpadas pelos moradores locais. Outra parte desse enxofre é expelido em forma gasosa. Esse gás é canalizado por qualquer via de escape, seja uma pequena rachadura, uma fissura ou uma fumarola nas rochas, e é ejetado já em combustão e envolto em chamas. Em contato com o oxigênio atmosférico, continua a arder em chamas tênues e visíveis à noite. Com a diminuição da temperatura, esse gás liquidifica e forma pequenos rios de enxofre líquido sobre os quais navegam as brilhantes chamas azuis, cor originada pela presença de dióxido de enxofre. Um banho em suas águas de linda tonalidade turquesa é mortal para as criaturas vivas, pois possuem 36 milhões de metros cúbicos de ácido sulfúrico e clorídrico. E você, colocaria esse destino no seu plano de férias? Cachoeira da Chama Eterna, Nova York. No estado de Nova York, no parque de Chestnut Ridge, existe uma rocha com coloração preta cinzenta, com 27 metros de comprimento e uma idade de longínquos 400 milhões de anos. Essa rocha remonta ao período devoniano e tem correndo em superfície uma cachoeira com um segredo bem curioso. Chamada de Eternal Flame Falls, ou Cachoeira da Chama Eterna em português, esconde em uma gruta por detrás do fluxo de água uma chama que, teoricamente, nunca se apaga. Embora nos períodos com maior fluxo de água, os turistas da região tenham influência nessa durabilidade. Neve penitente. Encontrados em todos os continentes e latitudes, os penitentes de neve têm exemplos mais marcantes em regiões de elevada altitude, como a Cordilheira dos Andes. São um fenômeno resultante de processos físicos diversos. Eles se formam quando os raios solares transformam a neve diretamente em vapor de água sem derretê-la primeiro, um processo chamado sublimação. Como a superfície da neve não costuma ser homogênea, uma porção inicialmente lisa desenvolve primeiro depressões à medida que algumas regiões sublimam aleatoriamente mais rápido do que outras. As superfícies curvas, então, concentram a luz do sol e aceleram a sublimação nas depressões. Podem crescer de alguns centímetros a cerca de 2 metros, mas já foram registrados penitentes com até 5 metros. Chuva de peixes. Todo mundo já ouviu em algum momento da vida aquelas expressões diferentes para chuvas fortes, desde o clássico chovendo cântaros até chovendo canivetes, mas poucas pessoas podem relatar que já viram peixes caírem do céu, certo? Os moradores da cidade texana têm essa história para contar. Em uma tarde comum no ano de 2021, puderam presenciar uma literal chuva de peixes que durou alguns minutos. Segundo Christopher S. Bird, professor assistente da West Texas A&M University, esse tipo de ocorrência é bastante raro e geralmente é causado pela ação de tornados, que ao passarem sobre um corpo d'água, geram trombas d'água. Apesar de parecerem uma torrente de água descendo do céu, na verdade as trombas d'água têm um movimento ascendente, e quando esse vórtice vertical está sobre um rio, córrego ou mar, ele suga a água para dentro da tromba e, dependendo de sua intensidade, alguns pequenos animais também podem ser sugados e levados por quilômetros, até que o fenômeno perca força e os animais despenquem do alto. Para quem acha que já viu de tudo, sempre dá para se surpreender. Tornados de fogo. Com um núcleo que pode atingir pouco menos de 1 metro de largura a 1 quilômetro de altura, os tornados de fogo são formados através de um núcleo de chamas junto de um vórtice de ar quente que acende incorporando o oxigênio. Esse gás atua como um combustível, alimentando a queima contínua. Em 2019, um incêndio florestal devastou milhares de acres a noroeste de Redding, norte do estado da Califórnia. Nesta mesma ocasião, a colisão do ar frio vindo do Oceano Pacífico com o bolsão de calor
calor gerado pelo grande incêndio sobre a região criou um tornado de fogo com uma altura que atingiu o tamanho de 3 campos de futebol. A temperatura no interior desse tornado chegou a 1482 graus Celsius e a velocidade dos ventos atingiu a marca de 265 km por hora, deixando em apenas 40 minutos um rastro de destruição em uma área de 2 km e 4 mortos. Apesar da beleza intrínseca, um fenômeno dessa escala são incomuns, o qual espero não presenciar perto da minha casa. Nuvem de pássaros. Com cerca de 20 centímetros de comprimento e uma plumagem preta e brilhante salpicada de branco em algumas épocas do ano, os estorninhos malhados são pequenos pássaros agressivos que causam destruição nos habitats em que adentram e prejuízo às colheitas que encontram em seus caminhos. Além disso, oferecem problemas até para a aviação, com efeitos devastadores quando colidem com um avião. Estes pequenos pássaros já causaram muito prejuízo para os agricultores norte-americanos e tornaram-se tão incômodos que estão entre as poucas espécies de aves que não são protegidas por lei. No entanto, nem tudo sobre essas aves é ruim. Os estorninhos têm o hábito de voar em bandos formados por centenas de indivíduos e atingem velocidade de até 64 km por hora, manobrando em bloco e formando padrões assimétricos e altamente coordenados. Este tipo de formação em particular é conhecido por burburinho de estorninhos, quando um grande número destes pássaros se juntam tipicamente no final da tarde antes de pousarem para repousar. Acredita-se que a razão para esse tipo de voo seja para defender-se de predadores. No entanto, não se sabe se esse é o único motivo. Por ora, os pesquisadores puderam verificar que um estorninho precisa, durante seu voo, estar sincronizado com outros 7 indivíduos localizados em seu entorno para que os padrões verificados no voo sejam possíveis, sem o risco de colisões entre os indivíduos do bando. Floresta bioluminescente. Os Ghats ocidentais indianos abrigam uma das florestas tropicais mais ricas em biodiversidade do planeta, sustentando uma infinidade de flora e fauna endêmicas. Além de encostas escorregadias, chuvas implacáveis e sanguessugas vorazes, a estação de moções traz a estas florestas uma ocorrência bastante especial: um brilho sobrenatural causado por um fungo bioluminescente que cresce em cascas e galhos podres no solo desses locais. Com o cair da noite e sem luzes artificiais, a floresta ganha um leve brilho esverdeado, conferindo-lhe um aspecto sobrenatural e único. É válido frisar que a bioluminescência terrestre é pouco encontrada, se comparada aos inúmeros organismos que possuem essa capacidade no ambiente marinho, por exemplo, com apenas 2 exemplos amplamente difundidos: os vagalumes e os vermes luminosos. Nos Ghats ocidentais, os fungos encontrados pertencem ao gênero Mancina, minúsculos cogumelos que quase se parecem com musgo. Esse fenômeno, no entanto, só foi visto em alguns trechos dos Ghats ocidentais, particularmente nas regiões dos estados de Maharashtra e Goa, e os cientistas ainda não sabem por que esses fungos brilham. Imagine quantos segredos ainda guardam as plantas e animais nessas localidades. Cabelo de pele. Você já tinha ouvido falar de algo curioso chamado cabelo de pele? Não estou me referindo às madeixas nem ao estilo adotado pelo nosso eterno Rei Pelé, mas de um fenômeno associado a erupções vulcânicas e que vem sendo observado em determinadas áreas do Havaí. Os produtos desses fenômenos têm características bastante peculiares, dependendo das condições em que se formam. O cabelo de Pelé é formado quando um glóbulo voador de lava basáltica derretida se separa em 2 ou mais pedaços devido à explosão de bolhas de gás presas no interior da lava. Essas minúsculas partículas podem causar lesões oculares graves e até lesões respiratórias se inalados. Lembre-se, o mais seguro é manter-se longe das áreas em que esses produtos do vulcanismo se acumulam no solo ou ainda estão se formando, e jamais levá-lo consigo, sob risco de infringir leis federais. Triângulo das Bermudas. Formado por 1,1 milhão e meio de quilômetros quadrados em alto mar, o Triângulo das Bermudas é uma área com formato imaginário de um triângulo equilátero, delimitada pelos extremos das Ilhas das Bermudas, Porto Rico e Miami. Marcado pelo sumiço de centenas de navios, aviões e milhares de pessoas, essa porção de oceano habita o imaginário humano. Diversas teorias foram criadas na tentativa de explicar o mistério em torno dos desaparecimentos verificados nesta área, de abduções alienígenas
alienígenas, monstros marinhos e até portais que levam a dimensões paralelas. O tema foi abordado pela primeira vez em 1950 pelo jornalista sensacionalista Edward Van Winkle Jones. Escreveu sobre o desaparecimento de inúmeros barcos nas costas das Bahamas, assim como as teorias fantásticas. A ciência trouxe seus pareceres acerca dos mistérios em torno do Triângulo do Diabo, como também é conhecida essa região. A primeira delas é a de falha humana. Muitos dos acidentes ocorridos nestas áreas têm a ver com erros de cálculo, falhas tecnológicas de grandes dispositivos ou decisões erradas. Outra possibilidade é a ocorrência de eventos meteorológicos, como tufões e furacões, capazes de derrubar aviões e naufragar grandes embarcações em breve período de tempo. Além disso, a ocorrência de variações magnéticas e neblina que cegariam os capitães e os instrumentos de navegação. É válido ressaltar que no Triângulo das Bermudas, as bússolas apontam para o norte verdadeiro e não para o norte magnético, como ocorre nas outras regiões do globo, dando a impressão de que fornecem as direções erroneamente. Por fim, segundo a National Geographic, uma recente descoberta no início de 2021 em águas da Noruega pode fornecer uma nova teoria sobre o Triângulo das Bermudas. A presença de crateras profundas encontradas nesta área conteriam grandes concentrações de gás metano. De forma similar, na área das Bahamas, o calor das águas tropicais e dos próprios navios provocaram a explosão deste gás, formando não apenas correntes marítimas intensas, mas também destruindo navios e barcos como se fossem feitos de papel. Com tantas possibilidades, ainda são necessários estudos e observações para desvendar os mistérios do Triângulo das Bermudas. E para você, qual teoria lhe parece mais correta? Areias monazíticas de Guarapari, Brasil. Situado no Espírito Santo, Guarapari abriga praias um tanto incomuns. Elas possuem propriedades especiais. Isso mesmo, a areia monazítica contém minérios especiais, tório e urânio. Essa composição pode estar presente nas praias capixabas de Meaípe e na areia preta, em percentuais que vão de 0 a 60%. Mas para o que de fato serve esta composição? Segundo pesquisadores, a união de fatores como o magnetismo, a radiação e o efeito térmico proporcionado pela areia monazítica e o spray salino junto da irradiação solar, que é natural do ambiente praial, resultam em propriedades terapêuticas para doenças como reumatismo e inflamações diversas, até mesmo câncer. Exploradas por empresas norte-americanas para a extração de tório, as praias capixabas possuem as maiores concentrações destas areias em todo o Brasil e até no mundo. No entanto, é prudente lembrar que as propriedades medicinais da areia só atingem seu potencial benéfico no ambiente natural. Levar para casa, por exemplo, não irá adiantar. Estamos chegando ao término de mais um vídeo. Me conte o que você achou nos comentários, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho. Até a próxima!